Bem-vindos a mais uma edição do Papo Delas. Meu nome é Sérgio Cascalhão, eu sou do Grupo Planeta Caminhão e nós estamos aqui hoje nessa edição para trazer conteúdos muito importantes, dicas, ensinamentos, né? E a gente vai falar especificamente hoje sobre educação financeira, como conquistar seu crescimento pessoal, como conquistar o seu crescimento profissional. O porquê que nós estamos tendo essa conversa aqui hoje? Porque você que acompanha o Movimento A Voz Delas nos pediu isso muito, né? A gente teve essa pesquisa para entender quais são as principais necessidades de conhecimento e essa, sem dúvida, foi uma das mais pedidas. Então, a gente reuniu um timaço aqui de mulheres para poder falar sobre o tema, né? Nas mais variadas, né, posições, e a gente vamos apresentá-las aqui. Estamos primeiramente com Joyce Bessa, que é Head de Gestão Estratégica, Finanças e Pessoas na Transjordano. Bem-vinda, Joyce. Obrigada pelo convite e fiquei feliz de saber que as mulheres do público, né, do Movimento A Voz Delas, estão pedindo por esse tema. Então, que prazer, né, estar contribuindo para o crescimento dessas mulheres para o nosso transporte rodoviário de cargas, que é super importante. E também de passageiras, né? Exatamente, estamos aqui também com Isabel Rosalim dos Santos, diretora comercial da Aviação Piracicabana. Muito bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer também participar aqui e poder contribuir com um assunto tão importante. Espero que eu possa falar um pouquinho, sim, sobre plantar uma sementinha aí, de alguma forma, nesse público tão importante para a gente. Maravilha. Estamos também com Fernanda dos Santos Félix, que é gerente de negócios do Banco Mercedes-Benz. Professora também na área, né, Fernanda? Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Vamos falar de um assunto muito importante, que é educação financeira. E é muito bom saber que o nosso público está demandando esse assunto, porque é de extrema relevância. Não só para os transportadores, mas para a nossa vida mesmo, né? Como crescer, como a gente ser educado financeiramente para cuidar bem do dinheiro que a gente rala tanto para conquistar. Maravilha, obrigado. E estamos também com Daísa Bremer Sedelmaier, que é caminhoneira autônoma, está nos atendendo remotamente. Bem-vinda, Daísa. Olá, obrigada, pessoal, pelo convite. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês. É um assunto muito importante para nós, né? Principalmente para mim, que sou caminhoneira autônoma, que estou em busca, né, desse crescimento. Espero poder aprender muito com vocês, com as dicas aí. Maravilha, bem-vinda. Bom, Fernanda, começando o assunto, né? Eu acho que, como uma especialista financeira, eu queria, antes de mais nada, escutar de você, né? Como é que o brasileiro, de uma forma geral, ele lida com esse tema, a brasileira lida com esse tema de educação financeira? Então vamos pensar no seguinte: quem nunca chegou no final do mês e não tinha nenhum dinheiro na conta? Quantas vezes a gente tem a sensação de ter trabalhado e chegou ao final do mês, eu não tenho dinheiro? Ou então até mesmo uma empresa, né, principalmente os micro e pequenos empresários, confundem o dinheiro para gastar na casa com o dinheiro da empresa e tem aquela sensação de que, nossa, eu estou faturando muito, mas para onde que está indo esse dinheiro? Para onde que esse dinheiro está indo? Então, hoje, nós vamos falar sobre isso. Educação financeira, gente, nada mais é do que a compreensão de você saber como que você lida com o seu dinheiro, como que você lida com as receitas, que é aquilo que entra, e com o pagamento das despesas, que é aquilo que sai. E tem o óbvio que precisa ser dito. O óbvio que precisa ser dito é o seguinte: a gente sempre tem que gastar menos do que ganha. E a educação financeira, ela é baseada nessa frase. A gente tem que gastar menos do que ganha, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. E isso é extremamente importante e é algo que a população brasileira ainda não compreendeu, porque a gente vem de um caminho difícil em relação ao dinheiro. Por quê? Porque até 94, todo mundo sabe que a gente viveu uma época da inflação, né? As pessoas corriam para o supermercado, tinha aquela coisa de os preços serem remarcados. Então,
a partir de 94, a gente vive uma estabilidade econômica que permite para o brasileiro fazer algo que muitas vezes não se permitia, que é um planejamento, que é um orçamento. Então, nós vamos falar sobre todos esses conceitos hoje, como que é importante você ter um orçamento familiar, como que é importante você ter um planejamento. E isso vem, graças a Deus, e pessoas que vêm batalhando por isso, que educação financeira tem que ser ensinada na escola. Então, a Base Nacional Comum Curricular incluiu em 2020 educação financeira para as escolas. Então, as nossas crianças, elas precisam entender o que é, como lidar com o dinheiro e qual que é a nossa relação saudável com o dinheiro, para que quando for adulto a situação não fique tão complicada quanto é para a gente hoje, né? Então, isso que nós vamos abordar. Maravilha. Joyce, uma pergunta, né? Você está à frente de uma transportadora muito grande, muito conhecida. E quando a gente olha hoje, né, a Transjordano, a gente é até um pouco difícil da gente imaginar como é que foi lá atrás, né, o comecinho, né? Porque toda grande transportadora nasce, né, de um primeiro passo, né, de um primeiro esforço. Então, primeiramente, queria que você contasse um pouco dessa jornada da Transjordano. Claro, primeiro eu gostei muito de saber da educação financeira na base curricular, que eu acho que se a gente começa a falar isso lá quando a criança, né, ainda está pensando nisso, ela já começa a olhar um pouco diferente para isso. A Transjordano surgiu, na verdade, né, do meu pai, que tem muita coragem, é um homem que eu admiro muito. E ele veio, né, nós somos mineiras, então eu também percebi que aqui nós temos 3 mineiras, da Isa também é mineira? Sim, sou mineira. Pois é, e descobrimos aí que Isabel é filha de mineiro, então um salve para Minas, na verdade. Isso! Minas Gerais em peso na voz delas. Eu comecei na Transjordano, né? Então minha história começou em Minas, eu fiz faculdade de administração em Minas 1 ano e vim para Paulínia, então imagina, a Transjordano funcionava numa casa, os meus pais moravam no quarto do fundo. A empresa começava numa sala, que deveria ser a sala de televisão, era a sala onde a gente atendia os motoristas. Tinha uma cozinha e tinha um quarto do meio. E aí, quando eu e meu irmão viemos para Paulínia, né, que é do lado de Campinas, onde tem as bases petroquímicas, não dá para morar todo mundo lá. Então, a gente alugou um apartamento e ali, né, tudo se começou da Transjordano. Então, qual era o meu papel? Imagina, eu tinha 19 aninhos, muito tempo atrás, cheguei aqui em Paulínia, não conhecia ninguém, caminhão, meu Deus, o que é isso? E aí me colocaram para quê? Não, vai lá fazer os custos. Eu falei, ai meu Deus, tá bom, o que é isso? Pneu, o que é um pneu? Comecei a aprender, gente, ainda era aqueles computadores grandes, né? Então eu tinha tudo que o caminhão gastava. E aí a minha responsabilidade era no final do mês prestar conta pro meu pai, né, o presidente. Então era tudo que o caminhão fez de receita, fez de frete, tudo que entrou e tudo que ele gastou. Eu fazia isso no Excel e transportava depois para um Word e levava essa folha lá para ele. E ali a gente sabia, né, quanto um caminhão gastou. Então, pensa, né, desde o início a gente já estava olhando para esses custos. E ali eu comecei a aprender o que era um pneu, o que era um caminhão, quanto era o faturamento, o que era um conhecimento, né, um conhecimento eletrônico, porque eu nem sabia o que era um conhecimento eletrônico. E fui aprendendo, tive muita sorte de passar pessoas muito boas na minha vida e que tinham muito conhecimento, então eu sempre tive a humildade de me explica aí, me ajuda aqui, e aí eu fui aprendendo, gostei, fui picada, né, pelo mercado transportador. Falo muito aí que eu tenho diesel na veia, então gosto muito dessa expressão. Eu amo o que eu faço. E aí a Transjordano foi crescendo, né? Então, só para vocês terem uma ideia, o faturamento, né, que era enviar para os clientes o conhecimento, era num caderno, ali tinha todas as viagens. Então, quando a gente faturava, a gente colocava uma canetinha rosa e um F, que tinha faturado e enviado para o cliente. Quando o dinheiro chegava na conta, era um outro F com uma canetinha verde. Então, eu lembro como se fosse hoje. E também aí, né, Sérgio, é uma dica, porque muitas vezes os caminhoneiros autônomos ou as caminhoneiras ficam assim, ai, mas eu não tenho um computador, ai, mas eu não tenho um sistema. Faz com que tem. Então, pega a dica aqui, caderninho, todas as viagens que você fez. Se você cobrou do cliente, usa a canetinha, usa um sticker, usa o que vocês quiserem. Naquele caso, eu colocava um F, que era o de faturamento, no
na linha, né, eu colocava rosa quando faturou e um F verde quando o dinheiro estava na conta. Então, pode ser uma dica aí também para quem, né, está começando. E era uma folha por veículo e assim a gente foi crescendo, graças a Deus. Naquele início a gente só trabalhava com terceiros e aí fomos comprar os caminhões e aí chegamos lá para comprar caminhão, iríamos comprar tudo à vista. Não, vamos fazer financiamento. Daí já começa um planejamento, né? Porque você comprou um bem, mas você tem que pagar aquele bem. Como você vai pagar aquele bem? Então, minha trajetória na Transjordano começou desde o início, conhecendo, implantando o sistema, desenhando o sistema com o fornecedor, entendendo o que tinha que fazer e fazendo muitos cursos. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou do novo. Então, isso me ajudou também, né? Eu estava lembrando esses dias que eu arrumei meu armário, eu e meu irmão fizemos um curso de como organizar arquivo. Fala para mim quem hoje, em 2024, faz um curso de como organizar arquivo. Então, o mundo vai mudando e eu fui me moldando a isso. Falo que foi muito do que eu gostei, do que eu me encontrei, porque eu também poderia não ter me encontrado naquilo e está tudo bem. Então, fomos nos profissionalizando muito em relação a isso, sempre com muita ética, sempre olhando muito para os nossos funcionários, para os nossos colaboradores. Então, Sérgio, tem uma história aí também que a gente fala do caixa, né? Então, para você que é caminhoneira, o caixa tem que ser soberano. Porque se der um problema e se você não tiver o dinheiro para arrumar o pneu, você não vai fazer viagem e você não vai ter receita. Então, como diziam na pandemia, senta em cima do seu caixa para você entender o que vai acontecer. Né? Então, sempre tem uma reserva. Então, a gente foi crescendo assim, sempre honrando nossos pagamentos. Essa é uma diretriz muito forte do meu pai e muito cultural da Transjordano. Honre o que você cumpriu. Se você falou que vai te pagar dia 10, de preferência que você pague dia 9. Então, tem muito esforço, tem muita dedicação. Eu trabalhava de sábado. Até que meu marido falou para mim, né, naquela época namorado. Ele vinha de São Paulo. Não dá para eu vir de sábado, de sexta-feira, e sair trabalhar de sábado. E aí eu consegui parar de trabalhar de sábado. Então tem muito suor, né? As pessoas olham hoje, nossa, mas tá ali, nossa, tá gravando podcast, nossa, tá viajando. Mas teve muito suor e tem que ter muita transpiração. Se você não tiver muita transpiração, muita dedicação, testa, tá errado, faz de novo, volta, vai, testa, não dá certo, chama alguém para te ajudar, não tô entendendo nada, chora que vai desistir. Aí vai de novo. Tem muita transpiração para a gente chegar até aqui. Então, assim, esse é um pouco da trajetória da Transjordano, né? Eu não sei se eu já falo das dicas agora que eu anotei. À vontade, estamos numa conversa... Então tá bom. Minha dica, né, é que as pessoas, os caminhoneiros e as caminhoneiras anotem tudo. E aí eu até queria sugerir, olha, eu já estou sugerindo aqui para a Fernanda, porque que eu imagino... Quando a Fernanda ficou falando, eu fiquei pensando assim, essas caminhoneiras, muitas vezes, elas não têm um Excel, elas não sabem mexer no Excel e está tudo bem. Será que a gente consegue fazer um formulário? A gente pode ajudar aqui. Um formulário do dia, de tudo que entrou, tudo que saiu, porque hoje o nosso fluxo de caixa, eu recebi ontem na minha reunião, eu já tenho o meu fluxo de caixa até o final de maio, eu já estou enxergando ele até o final de maio, de tudo que nós temos que pagar como Transjordano e tudo que vai entrar, que eu já sei que se vai dar furo no caixa lá em maio, eu tenho que olhar hoje. E eu fiquei pensando se essas caminhoneiras conseguem enxergar para daqui 30 dias o fluxo de caixa delas, né? Será que eu compro um acessório para o meu caminhão? Ou será que eu guardo o meu dinheiro? Não sei, eu não estou vendo lá na frente, né? Então eu anotei algumas coisas, anotem tudo, dividir o pessoal do profissional é fato. E aí entra também, muitas vezes a gente escuta, principalmente aí caminhoneiros, falando que o frete é bom. O que é um frete bom? Né? Você pode faturar 50 mil. Se não sobrar nada, talvez era melhor você ter faturado 40 mil e ter sobrado 10 mil. Né? Então, o que é um frete bom? Eu anotei aqui que vocês precisam olhar muito o valor dos pedágios, do diesel e do quilômetro e do ciclo de viagem que a gente usa. Não sei se todo mundo conhece essa expressão, mas, por exemplo, tem uma viagem, ela vai durar 7 dias e você vai ganhar 10 mil reais. Mas tem outra viagem que ela vai te dar 4 mil reais e ela vai durar 1 dia e meio. Quer dizer que nos mesmos 7 dias, né? Você vai fazer uma viagem 1 dia e meio, 2 viagens 3 dias, 3 viagens 4 dias e meio. Se cada viagem custa 4 mil, você vai ganhar 12 mil. Então, nem sempre a viagem de 10 mil é melhor do que 3 viagens de 4 mil.
E também pode ser que o inverso não seja verdadeiro. Então, precisa olhar um pouco sobre tudo isso, e aí depois tira todos os custos e o que vai sobrar na última linha, que foi o que a Fernanda disse. Então, talvez, para as caminhoneiras começarem a olhar isso, e, gente, pega um caderninho, coloca numa folha lá que foi a rota que você fez, quanto tempo, conversa com as pessoas também do segmento, para você entender se aquele segmento é bom ou não é, demora muito, demora pouco, quanto tempo. Eu acho que essas dicas, talvez, né, na minha concepção aqui, podem ajudar essas caminhoneiras que estão nos ajudando. E fica aí o desafio, também posso ajudar, para que a gente faça um formulário onde ela entre no site do Movimento A Voz Delas e baixa e imprime, ou seja, em alguns postos, para que eles consigam olhar lá na frente. Eu acho que aquilo ajuda um pouco, pode ajudar um pouco as pessoas a se organizarem. Bom, contei um pouco da minha trajetória, já dei umas dicas aí, espero ter ajudado. Vão surgindo perguntas, né? Eu já queria aproveitar isso que você estava comentando, que lá atrás, né, se você não tem um dinheiro para você trocar um pneu, já é um problema, né? Então, assim, dentro disso que a gente está falando ainda, dessa conversa das dicas, tem que separar um pouco do dinheiro também para o imprevisto da máquina, não tem, Joyce? Tem. Que é o caixa. Você tem que ter um caixa. Quer dizer que você vai receber dia 10. E dia 10 você tem que pagar 100%. E se seu cliente atrasar? Você não vai pagar. Aí você vai voltar lá naquele estabelecimento que te vendeu o pneu, ou que te vendeu a porca e o parafuso e a lona de freio. Ele vai falar, você não tem crédito. E o que você faz? Acabou. Aí, você não tem crédito, seu dinheiro vai ficar mais caro. Se você conseguir um crédito, né, se você conseguir um dinheiro, para você conseguir colocar a máquina para rodar. Aí é aquela, o que eu faço? Então, no início, tem que ser na unha o custo. Tudo que eu gastei. E aí eu trouxe a questão do acessório do caminhão. Será que eu coloco a cortininha bonitinha ou será que eu guardo esse dinheiro? Eu acho que é um pouco da realidade também, um pouco dessas caminhoneiras, né, que usam, porque o caminhão é a casa. Então, também tem que ter um conforto. Então, é uma decisão que tem que ser pesada, não é uma decisão fácil, né? Quantas vezes aí você está na sua casa, o colchão está insuportável e você não dorme? Então, elas precisam, né, olhar para isso. Se é um colchão que eu não durmo, que eu não estou bem para trabalhar no outro dia, eu vou ter que trocar. Mas se é a cortina brilhosa, rosa, mais bonita, dá para eu esperar mais um pouco, né? E eu consigo comer em algum lugar por 30 ou 40 reais ou 20 reais. E agora eu preciso comer por 15. Onde está esse lugar de 15? Pode procurar que vai ter, alguma coisa vai ter. Então, procurar algumas alternativas. Mas se você não tem a sua mente orientada para o custo e tem um papel, gente, estou falando de um papel, eu trouxe o meu aqui num papel, desculpa, vou até mostrar aqui, porque é um papel, eu sentei ontem e falei, bom, né, conversamos, já que estão me convidando, deixa eu pensar aqui na minha mente o que eu posso contribuir para essas mulheres. Então, eu anotei algumas coisas para que eu possa contribuir melhor. É a mesma coisa com essas mulheres, com esses caminhoneiros e caminhoneiras que estão aí, que muitas vezes não anotam e não têm essa noção do quanto eu gastei. Eu sou uma pessoa muito orientada para fatos e dados. Então, meu time chega com alguma coisa, eu falo, tá bom, e de onde você pegou esse número? Cadê o número? Você tem certeza desse número? Porque muitas vezes a gente acha que está gastando pouco, a gente acha que está gastando muito. Mas se a gente não somar e não controlar, a gente não vai saber. E aí, do achismo, o caminhão pode parar. Legal, vou até agora conversar com a Isabel, né? Porque a Isabel também é diretora comercial aí, acho que todos do Brasil conhecem a Aviação Piracicabana, né? Muito grande. E, primeiramente, eu queria até saber de você, né? Como é que começou, né? Da mesma forma como a Transjordano, como é que começou a Aviação Piracicabana? A Aviação Piracicabana, ela é uma aquisição, né? Na verdade, o seu Nenê Constantino, né? Que é o patriarca, né? De uma família e que, né, é proprietária de um grupo muito grande, né? De empresas. Ele começou trabalhando levando coisas, né, mantimentos, feijão, farinha, querosene, numa época que, né, não tinha asfalto nas estradas, não tinha luz, né, energia elétrica, né, nos lugares, e sempre indo de São Paulo para Minas, para Goiânia, fazendo, né, esse leva e traz, e com um caminhão,
né? E aí, numa das viagens que ele fez para o Nordeste, ele foi levando coisas, chegou lá, terminou de entregar e falou, né? E agora, o que eu levo de volta? Aí falaram, gente, né? Aí comprou lá umas madeiras, né, para colocar no caminhão, né, um pau de arara mesmo. E aí anunciou São Paulo, Rio, né? E aí no dia seguinte começou a chegar um monte de gente para embarcar no caminhão, que ele precisou até comprar um saco, né, um saco para guardar o dinheiro, porque era tanto dinheiro, né, que ele não esperava, precisou até comprar um saco para guardar esse dinheiro. E começou a trazer. E aí era assim, as viagens demoravam muito tempo, né, porque não tinha asfalto, né, era terra, atolava, né, e tudo mais. E as viagens passaram até a serem um pouco mais velozes, porque a hora que atolava, o pessoal descia e ajudava a empurrar, né? E ele chegou a comprar alguns caminhões para fazer, né, isso, o transporte, né, de coisas, né, e aí, quando ele começou a perceber que passageiros também era uma fonte, né, de receita, ele teve, né, a ideia de comprar realmente jardineiras, né? Ele veio para São Paulo comprar 2 jardineiras. E aí a pessoa que vendeu para ele acabou vendendo 5, né? E aí daí começou, ele fundou, né, a Expresso União, que é uma empresa, né, a primeira empresa de transporte de passageiros do grupo, e dali foi adquirindo, né, a Breda Transportes, Aviação Piracicabana e algumas empresas que compõem o grupo hoje. E chegou aí a um número em torno de 6 mil veículos, entre ônibus, micro-ônibus e vans. E não dá para imaginar que ele tenha feito isso sem ter, né, feito um planejamento financeiro, de realmente olhar custo e despesa e receita e, né, fluxo de caixa. Não dá para imaginar chegar, né, nesse patamar sem ter feito isso, né? E também tudo fruto de muito trabalho, muito suor, né? Ele conta, né, que ele dormia 2, 3 horas e trocava e já logo, né, saía de novo em viagem. Quando ele conseguiu ter um segundo motorista, ele trocava, né? Então eles não paravam na viagem, um ia descansando, o outro dirigindo, enfim. E aí a gente tem muita admiração, né? Eu tô no grupo há 20 e poucos anos, 22, 23 anos. Eu tenho muita admiração. A gente está com 16 mil colaboradores só nesse ramo de transporte de passageiros, né? A gente ainda tem algumas, sem falar, né, numa companhia aérea que tem por aí. Então, a gente tem muito orgulho, né, de ver, né, ouvir essa história, fazer parte, né, de alguma forma ali, né, e assim, nos últimos anos, né, com toda a tecnologia, né, que veio para nós, né, a gente consegue, né, do lado empresa, né, controlar tudo isso dentro de sistemas e tudo mais, né, mas quando eu comecei lá atrás também, a gente fazia muita coisa de forma manual, né? Era muito controlado na unha também, né? Porque não dá para crescer e ficar grande se você não
tiver essa disciplina, né? Então, é isso. Nossa, interessantíssimo. Isabel, sabe o que eu queria te perguntar, assim, sobre o olhar da educação financeira e até de autonomia financeira, né? O que você poderia falar, né, para as moças que estão nos seguindo aí, que muitas vezes estão no começo da jornada, o que você poderia dar de contribuição? Sim, a Joyce falou quase tudo, né? Eu acho que tem uma coisa que a Isabel falou, só que é a escolha. Ele teve que escolher entre carga e pessoas. Então, acho que... em determinado momento, né, ele acabou indo mesmo para um lado mais passageiros, né? É o planejamento mesmo, escrever. Eu até, né, na minha vida pessoal, assim, eu não dirijo, né, caminhões, mas até para o meu planejamento financeiro pessoal, eu tenho até hoje todos os controles de tudo que entra, né, de receita em casa, de tudo que a gente gasta, de tudo o que a gente quer fazer, e a gente se planeja para, né, trocar um carro, no caso, né, as meninas aí trocarem um caminhão, para fazer uma viagem, né, enfim, a gente precisa realmente ter na ponta do lápis, né, na unha ali, todos os controles, né, de custo, de despesa, de receita, de planos, né? Senão a gente não consegue nem concretizar esses planos, né? Que é os sonhos, né, que a gente tem. Então, a dica é muita disciplina, né? Acho que a Fernanda vai dar umas dicas aí muito importantes para todo mundo aqui. E deve, se vocês conseguirem absorver, né, boa parte disso tudo que a gente está falando, e que a Fernanda vai passar também, vocês vão trocar o caminhão mais rápido, vocês vão fazer viagens melhores, vocês vão ter um planejamento para tudo isso, e tudo vai fluir, funcionar. Daísa, bom, estamos muito curiosos para saber como é que foi o teu começo, né? Como é que foi o começo da tua história mesmo, né? Com o caminhão, como é que você... Aonde na sua vida, né, teve esse contato com o caminhão e como que você chegou até agora, né, com o seu próprio caminhão trabalhando? Bom, minha história, né, começou ali ao lado do meu esposo, ele que era caminhoneiro, né, motorista, e ele tinha o sonho de ter seu próprio caminhão. Só que entre, né, esse trajeto, ele sofreu um acidente e foi fatal. Aí nisso começou o meu querer conhecimento, né, para continuar essa jornada que ele estava batalhando para entrar nesse ramo. Logo após o acidente, né, eu fiquei meio perdida, sem saber o que eu iria fazer, né, que era ele, né, que trazia o sustento para a nossa família. Então, assim, amigos, né, pessoas próximas, me falou, né, tenta continuar. Aí eu pensei, vou continuar como, né? Eu não tinha nenhuma carteira, não tinha conhecimento de nada, não sabia, entendia nada sobre um caminhão, sobre uma possível manutenção que eu precisasse fazer, nem como eu iria comprar um caminhão, porque ele também não conseguiu chegar a comprar um caminhão por conta da dificuldade de ter acesso ao primeiro caminhão, né? Aí, nisso, eu consegui, com a ajuda de amigos, né, terceirizar um serviço. Eu fiquei sócia, né? Tinha um senhor que começou a trabalhar comigo num caminhão mais antigo, né? E ele dividia ali comigo as funções. Ele era proprietário do caminhão e motorista, e eu tinha os fretes, né? Aí, nisso, passado o tempo, eu fiquei ali me organizando para tentar ter acesso ao meu primeiro caminhão, que era um sonho, né?
E com toda a dificuldade que a gente tem para isso, eu fui me preparando. Eu pensei, fui buscando oportunidades, né, e financiamentos, consórcios, fui olhando nesse meio, nesse campo, assim, é bem diversificado e bem difícil para a gente que não tem uma grande estrutura, né, que quer ali dar o primeiro passo. Então, o que que eu fiz? Nesse período, eu fiquei uns 2 anos e meio, mais ou menos, ali como sócia dele, e nesse período eu fui juntando dinheiro e consegui financiar um carro. Desse carro, eu vendi esse carro e consegui juntar um dinheirinho para comprar um caminhão à vista, porque infelizmente eu não consegui financiar um caminhão e eu também não tinha prazo para fazer um consórcio, para ter ali o caminhão já disponível para o trabalho, né? Então, nisso, eu tive que comprar, né, um caminhão mais antigo, né? Não tão novo, porque o custo é muito alto, né? E além de ter o caminhão, no lugar que eu estava agregado, eu ainda tinha prazo para receber. Era ali em torno de muitos dias, né? Então, eu precisava ter o caminhão, eu precisava ter o dinheiro do diesel, eu precisava ter o salário do motorista e precisava ter dinheiro para futuras manutenções ou algum imprevisto que acontecesse ali. Então, eu precisei, né, ao longo desses 2 anos e pouco, me organizar bastante para ter essa estrutura, para ter um caminhão, um caminhão. Que maravilha. Bom, mas não precisa nem dizer, né, a importância do planejamento financeiro, né, para esse crescimento, para chegar onde chegou. Isso aí contou muito também, né, Daísa? Ah, sim, é bem importante, né? Porque não é fácil o acesso para a gente. E como que eu explico assim? Não tem como ir lá, bater no banco e falar, né? Financia um caminhão para mim. É um bem de valor muito alto, né? Então, você precisa ali ter um planejamento financeiro e igual as meninas aí foi falando, né? Até o custo, né? Da possível manutenção você tem que ter, porque senão você fica parado mesmo. Você fica na estrada por conta de, às vezes, você não ter um recurso. É igual aquela de olhar o frete, eu vou ganhar tanto. Mas eu sempre penso, né, se um pneu furar, ou se eu perder esse pneu, igual já aconteceu comigo, sabe? Então, às vezes ali um frete não vai compensar. É o que falaram sobre a viagem longa, a viagem curta, né? Às vezes você ir para um lugar tão longe visando o total bruto a receber, às vezes não compensa tanto. Maravilha, Daísa. Obrigado aí por dividir com a gente. Eu queria até agora aproveitar, né, falar com a Fernanda que tantas boas histórias, né? E acho que todas as nossas amigas e amigos que estão vendo, né, aqui o papo delas, eu acho que assim, né, naquele começo da conversa que você disse, né, que às vezes a pessoa não tem esse olhar muito claro do bolso da pessoa física, da pessoa jurídica, né, do entendimento, né, de como lidar com o dinheiro, de planejamento, de uma forma mais prática, né? Como é que, por exemplo, eu que tô nesse cenário, vamos dizer assim, o cenário que eu tenho até medo de olhar minha conta bancária, vamos dizer assim, né? É aquela história, dá até medo para não tomar susto, né? Acho que, de repente, muita gente tá nessa situação, né? O que poderia, assim, ressignificar mesmo, de verdade, né? Se pudesse falar sobre isso, para mudar a relação mesmo com o dinheiro, seja na física ou na jurídica? Exato. Então, vamos lá. Boas histórias sempre rende bons insights, né? Então, ao longo do que elas foram falando aqui, a gente viu o seguinte, que a Joyce trouxe a questão de você ter o controle, como que é importante. Então, existem 4 passos da educação financeira. E o primeiro passo deles é reconhecer. Por quê?
Porque o brasileiro, ele tem a mania de falar assim, a parcela cabe no meu bolso, né? E aí você vai parcelando aqui, vai parcelando ali, e no final das contas você não faz conta daquilo que você está pagando, dos juros que você está pagando. Então a gente vê a história da Daísa, ela teve uma disciplina, né? Quantas renúncias você teve que fazer ao longo desse tempo para conseguir conquistar o seu primeiro caminhão? Então, a partir do momento que nós reconhecemos, que a gente olha para a nossa conta bancária, que a gente olha para a nossa vida e fala assim, gente, eu preciso mudar porque eu trabalho duro, eu estou lá dirigindo o caminhão, eu estou lá buscando frete, buscando as melhores oportunidades e eu não tenho um recurso, né? Eu não vivo, eu sobrevivo. Então, o primeiro passo é reconhecer. O segundo passo é registrar. Gente, registrar. A gente está aqui, né? Nós três aqui estamos com papelzinho. Só o Sérgio que está chique de computador. Mas a gente está no papel, a gente registra. E muitas vezes você fala assim, não preciso registrar meus gastos com as mulheres, né? Vamos colocar assim, com salão. Sim, separa lá, eu tenho que ter uma reserva X para ir no salão, porque a gente gosta disso também. Porque educação financeira não é sobre restrição, é sobre educação, é você saber lidar. Não é cortar as coisas que você gosta, senão você fica frustrado, é igual comida, né? Você faz a dieta 30 dias, aí depois você volta, quer comer tudo que você não comeu durante aqueles 30 dias. E educação financeira envolve isso, hábitos, né? Disciplina, você mudar a sua mentalidade. Quando você só muda quando você reconhece que o caminho que você tá não dá certo e você precisa mudar. Então, a gente reconheceu, registrou, vai lá, revisa. E também não adianta guardar dentro da gaveta, né, gente? O papel é para te acompanhar, o Excel é para te acompanhar, a planilha, seja lá como é que você vai registrar. Por quê? Porque você tem que realizar, você tem que cumprir. E a gente pode entrar aqui agora na questão do orçamento. O orçamento, gente, é uma ferramenta essencial para que a nossa vida financeira funcione bem. Porque o orçamento, ele vai te mostrar onde você está, onde você quer chegar e como você vai chegar. Então, toda empresa tem um orçamento. As meninas estão aqui, pode confirmar isso. A Daísa está lá também, ela teve que fazer um orçamento. E, como a gente estava falando diretamente para o nosso público das caminhoneiras, gente, o orçamento não é só seu. O orçamento é seu e da sua família. Porque a sua família tem que participar com você, porque o seu sonho tem que ser compartilhado, porque a sua família também tem outros sonhos. Então, como que o sonho de todo mundo vai caber dentro do orçamento? Não é? Porque, assim, talvez você pode ter um sonho, seu esposo pode ter outro, seus filhos estão sonhando mais alto ainda, e você tem que falar assim, gente, não, peraí, vamos caminhar para a gente conseguir chegar nesse denominador comum. O orçamento tem que ser familiar. E aí, uma estratégia que eu sempre gosto de falar é o seguinte: quando você coloca uma meta lá para sua família, a gente vai guardar X reais. E se a gente conseguir atingir essa meta, vamos num lugar bem legal comemorar. Porque as vitórias têm que ser celebradas. E isso vai te fazer de novo. Não é? Você vai celebrar e a criança, né, quem vai falar, opa, se eu economizar um pouquinho aqui, eu vou ganhar um benefício no final. Então, eu acho que educação financeira passa por isso, passa por reconhecer, registrar, revisar e realizar. É um ciclo, você tá sempre fazendo ele. E aí você começa fazendo o orçamento da sua família, o orçamento da sua empresa. E para os micro e pequenos empresários, gente, por favor, não misture a pessoa física com a pessoa jurídica. Isso é um erro. É o maior erro cometido nas micro e pequenas empresas e é o que muitas vezes leva à mortalidade das empresas no Brasil. Hoje, assim, 75% das empresas morrem antes de completar 5 anos. Isso é muito triste. E a gente fica feliz quando vê histórias de sucesso. Olha só, o Nenê Constantino viu uma oportunidade, né? Ele chegou lá, falou assim, eu vou voltar com o quê?
Ele podia se acomodar e falar assim, vou voltar vazio, vou esperar uma carga. Não, ele procurou oportunidade, foi lá e fez. Então, a gente tem que também se reconhecer e tomar atitudes, né? Não é só reclamar e tudo, a gente precisa fazer essas renúncias e você lidar com o dinheiro passa por isso. Então, o orçamento, ele faz parte ele tem que ser... Se você é sozinho, você faz um orçamento só para você. Se você tem família, faça um orçamento familiar. E se você tem uma empresa, faça um orçamento na sua família e faça um orçamento na sua empresa. Por quê? Porque quando você tem uma empresa, você, dentro do seu orçamento, você vai ter que colocar lá salário. E salário, gente, é retirada, prolabore, seja o que for, é aquilo que vai pagar as suas despesas pessoais dentro do mês. Por quê? Porque senão você começa... E a Joyce falou um negócio extremamente importante. Na administração financeira, a gente fala que o caixa é o rei, né? O caixa é soberano. A gente tem que se render a ele, porque o que vai pagar as suas contas é a geração de caixa. É o que a Daísa falou, ela guardou o dinheiro e olha só como é que ela foi inteligente. Ela juntou um dinheiro, comprou um carro, né? Porque o carro é mais fácil financiar do que o caminhão. Trabalhando em banco, eu sei o quanto que é difícil financiar o primeiro caminhão, é muito difícil. Aí ela falou assim, olha, eu vendo e junto o dinheiro e compro um caminhão à vista. E ela deu o primeiro passo sem se endividar, sem pagar juros. E esse caminhão vai gerando receita para que ela possa fazer isso mais vezes, né? E cada vez ter um caminhão mais novo. E aí, a gente começa... nessa questão da mentalidade e principalmente nós mulheres, né, que gostamos de um sapato, de uma roupa, né, de umas coisas assim, de colocar um acessório no caminhão, uma cortininha, negócio. E aí tem uma técnica que a gente usa, por quê? Porque a compra é emocional. Quem nunca vestiu uma roupa na loja e parece que o espelho da loja é diferente da sua casa? Não é? Você veste uma roupa e fala assim, nossa, tô maravilhosa. Chega em casa, não era essa roupa que eu queria, abandona, já gastei o dinheiro e aí? Então, a gente coloca na carteirinha de vocês as 4 perguntas-chave. Primeiro, você vai fazer um consumo que não é necessário naquele momento, que é supérfluo, e que você precisa de recurso para fazer caixa, para fazer uma reserva de emergência se furar o pneu do caminhão, se precisar de uma peça. Primeiro, eu quero. A gente sempre vai querer, né? A gente vai ser sim. Vai ser sim porque a gente está na emoção. Eu quero. Mas depois a gente vai falar assim, eu preciso. A gente precisa porque aquele sapato não combina com aquele... Sim, eu preciso. Mas aí a gente começa a acionar o córtex, né, do cérebro, que fala assim, eu posso. Aí você já começa, opa, eu posso? Será que eu posso fazer isso? Aí você começa a pensar no seu caminhão, que você precisa, e que você precisa adequar o prazo de pagamento do cliente que te contratou, com o pagamento do diesel, com um monte de coisa, com a escola do filho. Aí você começa a pensar, eu posso. E depois, a última pergunta que mata, eu devo? E quando você fala, eu devo, isso tem que te reportar, tem que te trazer à memória o seu orçamento. Aí você começa a pensar, você vira as costas, sai da loja, dá tchau pro vendedor, ele fica triste, né? Porque não vai vender naquele momento, mas você venceu. E quando você torna isso um hábito, quando você vai comprar uma coisa que você quer e está dentro daquilo que você responde sim para todas essas perguntas, você sai com a sensação de missão cumprida. Então, isso é educação financeira, é mudança de mentalidade, educação financeira é você ter disciplina, educação financeira é você saber fazer renúncias na hora certa, educação financeira é você saber lidar com o seu dinheiro e fazer dele o seu servo, que ele não seja o seu senhor. Ele tem que ser o seu servo. Você tem que colocar ele no lugar dele. Ó, aqui quem manda sou eu.
Fernanda, peraí, vamos dar um pitch aqui para essas caminhoneiras pegarem um papel, uma caneta, que eu anotei aqui os 4 passos. Muito bom. Fala de novo, porque elas já correram, já buscaram. Então vamos repetir. Isso aqui vai ser legal, né? Muito, muito. Então adorei. Vocês colocam lá na carteirinha de vocês. Quando eu quero, sempre vão querer, né? Mas Sim. depois vem, eu preciso. Ai, gente, preciso muito, muito, muito. Mas no final, eu posso. E acima de tudo, eu devo. Naquele momento, talvez você não deve comprar. Mas coloca como meta no seu orçamento. Lembra das celebrações? Minha meta vai ser comprar a cortininha para o meu caminhão. E aí, fazendo todos esses passos, você consegue comprar sem dívidas. E eu queria falar rapidinho sobre o cartão de crédito, né? Porque hoje nós temos uma arma na nossa mão, uma arma financeira na nossa mão, que até as crianças, né? Eu não tenho filhos, mas quem tem filho fala, mãe, você tem dinheiro? Não, mas você tem cartão. Não é isso? É isso que eles falam, passa seu cartão. Passa seu cartão, não é? Porque o cartão, gente, o cartão de crédito é um benefício para quem sabe usar, mas uma armadilha para quem não sabe usar. Por quê? O cartão de crédito, ele traz algumas questões que influenciam no nosso orçamento. O primeiro deles é a permissão de você pagar uma parte daquilo que você comprou, né? Que era o pagamento mínimo, que agora até mudou algumas regras, mas quantas pessoas se enrolaram que não sabe o que comprou no cartão e está devendo 10 mil, 20 mil de cartão de crédito? Então, para as caminhoneiras, para os caminhoneiros que estão nos ouvindo, que usam o cartão de crédito para abastecer. Então, façam um controle, nunca parcelem, né, a fatura, porque os juros do cartão de crédito são exorbitantes. Eu nem acho que é 200 e poucos, dá até medo de falar isso em público, mas é complicado quando você parcela. Então, assim, o cartão de crédito, ele tem que ser usado com uma palavra que norteia a nossa vida, que é responsabilidade. O cartão de crédito, porque assim, e cuidado com os parcelamentos do cartão de crédito. O cartão de crédito é o seguinte, você vai lá, parcelou uma compra de 3 vezes, beleza. Aí você vai no outro estabelecimento, parcelou uma compra de 5 vezes. Aí no outro mês, você compra parcelado. Chega um mês que você vai estar pagando 5 parcelas de tudo aquilo que você comprou e o seu orçamento passa a ser todo comprometido com aquilo. Porque você fala assim, vou parcelar de 10 vezes, vou parcelar de 5 vezes, tá pouquinho, mas não adianta, gente. A conta sempre chega. Na economia, a gente fala que não existe almoço grátis. E não existe almoço grátis, principalmente para banco. Por quê? Eu trabalho em banco, mas eu não vou ser isenta aqui ao falar. Porque o banco, ele gosta quando você está bem. Quando você for precisar, ele vai cortar o seu limite do cheque especial, né? A dívida, ela deixa você vulnerável. Então, o que a gente quer trazer aqui hoje? Para os caminhoneiros, para as caminhoneiras que estão nos ouvindo, para todo o nosso público. Cuidado com a dívida. A dívida, ela nos torna vulneráveis e ela impacta o nosso poder de escolha. Então, quando você está muito endividado, talvez o poder de escolha da caminhoneira fica muito comprometido. E aí ela deixa de aproveitar oportunidades, de ter uma viagem que ela rentabilizaria melhor, porque ela não consegue pagar o diesel todo que ela precisa naquele momento. Então, 2 dicas aqui, né? Depois dessa do eu quero, eu preciso, eu posso e eu devo, cuidado com o cartão de crédito, cuidado com os parcelamentos, se atentem, né, às letrinhas pequenas da fatura e cuidado com a dívida. A dívida, quando ela é muito cara, e principalmente essas dívidas que a gente faz para questão de consumo mesmo, cheque especial, capital de giro, que o banco te liga, né? Você abre uma empresa, gente, hoje chega 400 mensagens no seu celular falando que você tem crédito aprovado, que não sei o que, e você nem olha a taxa, porque a gente está acostumado a pagar a parcela, né? E no final você está pagando 2 vezes de um recurso que você nem precisava, que você
pegou porque tá ali e você agiu emocionalmente. Isso a gente tem que tomar cuidado. E outra coisa que eu queria falar também é que existem algumas fases na vida da gente. Então, a gente precisa ser igual videogame, né? Passar de fase. A gente viu aqui que as empresas passaram de fase, da Isa passou de fase. O que é passar de fase? A Transjordano começou numa casa e hoje está com muitos caminhões. Começou transportando pessoas, hoje tem muitos funcionários. Ela financiou um veículo. Ela financiou um veículo para depois chegar no caminhão. E muitas vezes a gente começa uma vida que eu chamo de a fase do endividada, né? Que é você estar endividado. Endividada é quando você realmente não está pagando, você está gastando mais do que ganha. Essa é a parte do endividado. Você vive rolando dívidas. Nós precisamos passar dessa fase. Essa fase, ela não pode ser a predominante na nossa vida. Talvez em um momento você vai ficar endividado, sim, mas isso tem que ser temporário, né? Você não pode. Mas aí tem muita gente que passa para a fase do gastão, da gastona, né? Que é quem gosta de assistir um jogo de 0-0 aqui? Eu não, né? Gente, ninguém. Não sei se todo mundo gosta de futebol, eu gosto, sou atleticana, inclusive, viu, gente? Sou galo. Galo na veia, pois é. Então, a gente não gosta de assistir um jogo 0-0. E quando você está nessa fase de gastona, é tudo que você ganha, você gasta. E aí? Você trabalha para quê? Né? Nas empresas também, né? Tudo que entra, sai. Tudo que entra, sai. E você não consegue crescer. Você só consegue crescer a partir do momento que você entra na fase do poupador, que é quando você gasta menos do que ganha. Só que muito mais do que poupar, o brasileiro precisa aprender a investir, né? E investir, gente, não é em pirâmide não, tá? Não é chegar jogo do tigrinho para você ganhar dinheiro, não. Investir é algo que exige conhecimento e exige disciplina. Por quê? Porque a gente não vai anotar? Não vai anotar? Joyce falou, anota no papel. Vai ter uma parte do nosso formulário que a gente vai tentar montar que vai ter lá, ó, reserva. Porque a gente tem que se pagar primeiro. A gente paga todo mundo. E se a gente não colocar uma reserva pra gente, não vai ter a nossa parte, porque a gente vai colocar um monte de listinha lá e não vai chegar a nossa vez. Então, Sérgio, se a sua conta tá no vermelho, começa a se pagar. Começa a se pagar para as coisas melhorarem. Por quê? Porque não adianta nada você gastar menos do que ganha e deixar o dinheiro, né, debaixo do colchão. Porque perde o valor, exato. A minha avó mesmo, gente, nós achamos outro dia lá na casa dela umas notas antigas, porque ela guardava dinheiro, né? Dentro do guarda-roupa, escondido de todo mundo. Então, nós precisamos saber investir. Mas, Fernanda, sabe que, assim, antigamente era muito mais simples, né? A gente tinha muito menos ofertas de investimentos, né? Quando você ia fazer um investimento pessoal até... Ou talvez nem tinha tão poucas ofertas, mas a gente conhecia muito menos ofertas, né? Por exemplo, o público comum era mais a coisa da poupança, né? Do CDC. E hoje, com a internet, a gente é bombardeado com tantas opções, né? De investimentos, novos bancos de investimento. Então, você conseguiria dar uma passada nisso aí? O que é esse novo cenário? Onde que é bacana, de repente? Como é que é o perfil de cada investimento? Sim. Então, vamos lá, gente. Antigamente, a gente tinha menos ofertas, só que era até menos perigoso, né? Porque era poupança e alguns fundos que só pessoas muito qualificadas que tinham acesso. Hoje, nós temos várias plataformas, várias corretoras, mas também a gente tem um monte de gente prometendo coisa que não cumpre. Então, a primeira dica que eu dou para quem está iniciando procurem um banco de primeira linha, gente. Assim, é muito importante a gente estar resguardado, né? Nós batalhamos muito para guardar o nosso dinheiro. E você vê o seu dinheiro indo embora, é muito triste. Então, procure um banco de primeira linha. O que é o banco de primeira linha? São os bancões mesmo,
né? Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, né? Que hoje conseguem pagar uma rentabilidade boa. E para começar, para quem nunca investiu, um CDB de liquidez diária. E aí eu vou falar uma coisa. Liquidez diária, gente, é uma palavra, pode ser difícil, mas liquidez diária, o que quer dizer? Se você precisar do seu dinheiro hoje, ele vai sair da sua aplicação e entrar na sua conta. Porque vai acontecer de oferecerem para vocês, falar assim, olha, tem um CDB aqui que vai te pagar 10% a mais ou 5% a mais, mas seu dinheiro vai ter que ficar preso aqui 12 meses. E aí, se a gente precisa de caixa, se a gente precisa de giro, não dá, né? Não dá. Então, um CDB que é aquele... Você fala assim com o seu gerente, eu quero um CDB que eu posso tirar o dinheiro a qualquer momento. Pronto, isso é liquidez diária, beleza? Então, o CDB é a aplicação mais fácil. Aí, se vocês tiverem uma reserva que podem deixar mais tempo, existem 2 produtos no mercado que eu também indico, tá? Como reserva, mas esse tem que ficar 12 meses e ele tem uma vantagem que ele é isento de imposto de renda, que são as LCIs e LCAs, que é letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio. Então, os rendimentos são livres de imposto de renda e você tem uma rentabilidade boa e é um investimento seguro. E quando eu falo investimento seguro, o que acontece? Existe um fundo que chama FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, esse Fundo Garantidor de Crédito, ele garante algumas aplicações financeiras dos principais bancos, né? Para esses bancos principais de primeira linha. E caso, né, um banco desse quebre, o que eu acho muito difícil, mas vamos ver o que acontece. Você consegue receber seu dinheiro de volta, porque ele está resguardado mediante algumas regras. Mas, enfim, CDB para liquidez diária, para você guardando seu dinheiro, e LCI e LCA, caso você queira deixar o dinheiro por mais tempo e ter uma rentabilidade isenta do imposto de renda. Depois, a gente tem alguns outros produtos, mas que vai exigir um conhecimento um pouquinho maior, que é um tesouro direto, que você investir no governo, né? Tesouro direto é você emprestar seu dinheiro para o governo. E a gente fala que esse é o investimento mais seguro que existe. Por quê? Porque para o governo quebrar, todo mundo tem que quebrar primeiro. Então, assim, existe uma plataforma do governo, do Tesouro Direto. Se você jogar lá no Google, Tesouro Direto, você consegue investir. E hoje todos os bancos também têm essa opção. Então, você vai falar com o seu gerente, eu quero investir no Tesouro Direto. Mas cuidado, porque tem alguns títulos que são muito voláteis. Então, se você não tem conhecimento, não arrisque. Fique no CDB, no LCI e no LCA, beleza? Então, esses são os 3 produtos, assim, mais tranquilos, mais conservadores, vamos dizer assim, para se iniciar. E aí, onde que eu vou... Esse dinheiro que você está lá se pagando, você vai fazendo essa caixinha de reserva. E eu gosto e a gente tem que ter objetivos, né? Não é? Você não está guardando dinheiro à toa. Então, começa a colocar nome nas suas aplicações. Coloca assim, essa aplicação aqui é para minha viagem, né? Esse recurso aqui é para eu pagar a faculdade do meu filho, sei lá. Algumas coisas que vai te remeter emocionalmente a guardar o dinheiro. Porque se depender da gente mesmo, a gente não guarda. Então, nós vamos sair. Hoje, nosso compromisso aqui, hein? Meninas que estão assistindo a gente, sair da fase do endividado, sair da fase da gastona, sair da fase do poupadora e chegar na fase da investidora. É isso que nós vamos fazer aqui. A educação financeira é um processo. E a vida da gente é uma caminhada, a gente não tem como dar um passo maior do que a perna. Esse ditado é muito certo, né? Toda vez que a gente dá um passo maior que a perna, a gente cai. Então, quando a gente vai
passo a passo, fazendo o que tem que ser feito, com disciplina, com renúncias muitas vezes, a gente vai colher frutos no futuro. Educação financeira é isso, é você colher frutos no futuro de algo que você fez no presente e fez com responsabilidade. Nossa, Fernanda, que aula, hein? Você sabe que isso me trouxe uma outra dúvida aqui. As pessoas não costumam, de um modo geral, né, no Brasil, se preocupar lá com o futuro quando a gente for ficar mais velhinho, né? Aquela coisa é muito mais imediatista, muito mais agora pagar as contas, investimento, tudo. Mas esse olhar de previdência, como é que você pode dar uma dica disso? Claro, quanto antes você se preocupar, melhor, mas da importância disso. Sim. A gente sabe que nós vivemos numa pirâmide invertida da previdência, né, gente? Hoje, dificilmente eu vou aposentar tão cedo. Imagina quem está com 30, 28, porque a pirâmide inverteu. A gente tem pessoas aposentando mais do que pessoas que estão contribuindo. E isso vai ser fato. E cada vez vai ficando mais apertado. Mas, assim, eu quero falar de duas coisas. Primeiro, essa previdência social. Essa previdência social, ela é importante por uma seguridade social. E nós temos uma opção hoje, enquanto contador, eu posso falar isso com muita tranquilidade, do MEI caminhoneiro para as caminhoneiras e os caminhoneiros que não são formalizados. E o que é esse MEI caminhoneiro? Esse MEI caminhoneiro é um CNPJ, tá? Que tem um limite de faturamento anual de 251.600, tá? Então, não pode ultrapassar isso. E você recolhe mensalmente R$ 175,44, dependendo da cidade que você está. Pode variar um pouquinho por causa do ISS, mas geralmente é esse valor, R$ 175,44. E esse MEI caminhoneiro, ele vai te dar a seguridade social. Então, se você acontecer algum acidente, né? Você tem um auxílio doença, que é fornecido pelo governo. Se a caminhoneira ficar grávida, ela tem direito a receber o auxílio maternidade, enquanto MEI caminhoneiro. Você pode emitir notas fiscais. Por exemplo, a Transjordano precisa contratar um caminhoneiro autônomo, vamos supor. Mas ela exige, porque está cada vez a receita está cercando todas as empresas, trabalhar na informalidade é ruim. Então, eu preciso de uma nota fiscal. Você entra no aplicativo, emite uma nota fiscal de serviço tranquilamente. Então, você está resguardado na formalidade. Para você conseguir um empréstimo bancário, né, você tem mais facilidade. Você tem desconto porque o ICMS, né, é menor e tudo mais. Ou seja, você consegue benefícios quando você faz isso. E tem essa previdência, que é a previdência social, que vai te garantir tudo isso. Agora, gente, existe um produto que eu gosto muito, que é a previdência privada. A previdência privada, ela faz com que você olhe para o futuro e você tenha disciplina ao longo do tempo. E a previdência privada vai te fazer conhecer a 8ª maravilha do mundo, que são os juros compostos. Os juros compostos são algo maravilhoso. Por quê? Porque você vai colocando lá R$150, 150, né? O dinheiro que você gasta no restaurante no final de semana. Você fala assim, não, esse final de semana eu não vou sair, vou aplicar numa previdência privada. Então, minha meta é essa. Não vou sair um final de semana, vou aplicar na previdência privada. E aí, de novo, procurem os bancos, né, que você confia, pergunte sobre a previdência privada. Uma coisa que você tem que ver é a taxa de administração. Ela não pode passar de 2%, né? Então, isso aí, só se você ter essa dica, ó, taxa de administração não pode passar de 2%. Fala assim, eu quero aportar, colocar lá, depositar R$150 por mês. Você vai fazendo isso. Gente, em 5 anos vocês vão assustar com o dinheiro que vocês juntaram. Sério, de verdade. E a previdência privada, ela vai te dar uma oportunidade de se aposentar no futuro. Você pode fazer uma previdência privada para o seu filho. Eu quero, quando ele tiver 18 anos, eu quero dar ele de presente. Imagina, gente, seu filho com 18 anos recebendo assim, ó, isso aqui é o presente para você.
Ele vai abrir e falar assim, mãe, pai, o que é isso? Aí vai ver lá a conta cheia de reais. Olha para você ver que bom. Então, a previdência privada, ela é sobre o futuro. E ela tem algumas características, né? Que tem o VGBL, que é o V de vida, e o PGBL, que é o P de plano. E qual que é a diferença? Não vou ser muito técnica aqui, mas só para entender. O V de vida, ele é o plano de previdência geralmente para as pessoas que fazem declaração de imposto de renda simplificada. Por quê? Porque o imposto de renda dele, né, vai ser só sobre os rendimentos. Então, quando você for lá resgatar o seu VGBL, você vai pagar o imposto de renda somente sobre os rendimentos. Beleza. Agora, quando você faz a opção pela Previdência, que é o P de plano, que é o Plano Gerador Livre de Benefícios, que é o PGBL, ele é destinado para quem faz declaração completa. Por que isso? Porque existe um benefício fiscal. Então, você pode depositar mensalmente até 12% dos seus rendimentos. E esse valor, quando você faz declaração, a gente está na época, né, da declaração de imposto de renda. Aposto que todo mundo que já fez. Não. Não fizeram. Tá bom, eu também não fiz. Ninguém respondeu, eu também não fiz a minha. Vou me denunciar aqui também. Mas o que acontece? Quando você faz a sua declaração de imposto de renda, tem lá, né? Valor que você recebeu, X. Aí você começa a ter as despesas. Escola do menino, despesa com plano de saúde, despesa com médico, e a despesa com a previdência, que é o P de plano. Só que, qual que é a diferença? Quando você for resgatar, o imposto de renda vai incidir não só sobre os rendimentos, vai incidir sobre todo o valor recolhido. Aí você vai falar assim, nossa, mas isso aí é muito ruim. Mas não é. Por quê? Porque no momento que você está presente aqui, você pagaria 27,5%, né? Dependendo, 27,5% que é a alíquota máxima, geralmente quem faz a completa está nesse nível, 27,5% de imposto de renda. Só que quando você faz a previdência privada, ela é progressiva, não vale a pena você tirar antes de 10 anos. Quando você chegar em 10 anos, que você pode resgatar, né, que é a época melhor para resgatar, você vai pagar só 10% do imposto sobre o valor. Então, você teve uma economia aí de imposto do seu rendimento. Então, a previdência privada, a gente resume nisso. É importante para o futuro, é importante para você ter uma renda futura, e ela ainda tem uma vantagem que, em caso de morte da pessoa que é o titular, ela não entra no inventário, né? Então, os titulares, eles pegam o dinheiro, os beneficiários pegam o dinheiro, que é o momento que a gente precisa de recurso financeiro, então o dinheiro é liberado antes da composição do inventário. E falando sobre um assunto que não é muito bom, mas é morte, outra coisa também que é muito importante, gente, é básico, barato, mas barato assim, né? Uma coisa é barata e a outra não é tanto. Mas o primeiro é um plano de saúde, né? Um plano de saúde hoje, ele é de suma importância, porque a gente, às vezes, enquanto autônomos, não sei se a Daísa vai concordar, às vezes você fala assim, uma consulta médica é R$100, eu vou pagar, né? O exame, R$70, vou pagar. Mas o plano de saúde não é para consulta e exame médico não, viu, gente? O plano de saúde é quando você precisar de internar, quando você precisar de uma cirurgia, quando você precisar de um CTI, de uma UTI. Porque uma diária de uma UTI hoje ultrapassa uns R$100.000. Ela quebra qualquer um. Ou então você vai ter que enfrentar uma fila do SUS que muitas vezes não tem disponibilidade. Então, o plano de saúde, ele não é gasto, né? Ele é algo que tem que fazer parte do seu orçamento. E o segundo, gente, é um plano funerário. Um plano funerário ajuda muito no momento mais difícil da nossa vida, que é um momento de perda. É algo barato, né? Não é muito caro, mas que no momento que a gente precisa, todas as providências são tomadas e você não precisa estar preocupando e ficar desembolsando recursos.
Então, o plano de saúde, um plano funerário, ele tem que estar dentro daquelas, lá, né, do seu orçamento mesmo, das linhas do orçamento, exato, das linhas do orçamento. Isso aí a gente não deve abrir mão. Maravilha, estamos chegando aí já, uma conversa muito boa, chegando próximos do final aí do nosso videocast, mas gostaria, Daísa, de passar para você começar as considerações finais, por favor. Só complementando aí, junto com o plano de saúde, né, e o plano de funerária, eu acho importante também, né, ter um seguro para o veículo, né, até para casa também, mas assim, mesmo que você tiver ali o básico, né, incluído nesse seguro ali, que seja pro bem, que seja um reboque, né, ajuda muito. É verdade. Você sabe que desculpa até interromper, que eu quero te escutar como especialista, né? Sim. Porque hoje você tem também, como nos investimentos, novos formatos de seguro. Sim, né? exato. Muitas vezes até seguradoras, talvez veículos mais antigos que seguradoras tradicionais não aceitam, né? Se pudesse falar um pouco disso, porque realmente o que a Daísa falou é importantíssimo, né? Você luta tanto para ter o bem, e quando você vai para a estrada, e aí? E aí? E o seguro é igual o plano de saúde, né? Você tem que ter para não usar. Mas quando você precisa, ele tem que estar lá presente. Então, gente, não fique sem seguro. Hoje, nós temos soluções diversas, várias seguradoras que oferecem pacotes que encaixam, customizados, né? De acordo com a sua necessidade. Por quê? Você está lá dirigindo seu caminhão, de repente você bate, sei lá, num Porsche, vamos dizer assim, e você não tem um seguro de terceiros. E aí? Ou então, você que tem o seu caminhão, que é o único bem, que é a geração de sustento da família, ele é roubado? E aí? Então, o seguro, gente, é para isso. É para te atender nos momentos da adversidade. É você contar com uma solução que vai te ajudar no momento difícil, no momento mais complexo, né? No momento de perda, no momento de desespero. E hoje, né, nós temos várias seguradoras, é um mercado que está crescendo, é um mercado que está melhorando a cada dia mais o atendimento, o prazo de pagamento das indenizações. Então, é extremamente importante. Foi muito bem lembrada a colocação da Anaísa. É um seguro e para os microempresários, né, para os pequenos empresários, microempresários, tenha o seguro de vida dos seus funcionários também. Não é? Não sei, vocês enquanto empresárias aí, lá todo mundo tem, né? Porque a família fica resguardada nesse momento. É extremamente importante você ter um seguro de vida para os seus funcionários e até mesmo, né, um seguro de vida para você, para que em caso de falta sua, os seus não fiquem desamparados. É importante também que a Daísa falou do seguro dos veículos, seja carga, seja caminhão, tem que ler todo o contrato e perguntar. Quando acontecer isso, eu vou estar coberta ou não? Porque às vezes a caminhoneira contrata alguma coisa, vendem-se alguma coisa para ela, e na hora que precisa, mas não tem. Verdade. Então, gente, pega ali o papel e vai lendo, porque seguro, essas coisas, você tem que olhar exatamente o que você está comprando. Mas essa cláusula não tem. E aí, meio que tudo, né? Tudo, Convênio. sim, Tudo. A letrinha miúda. Tem que ler. Maravilha. Bom, estamos chegando aí ao final dessa importante conversa. Queria que, Joyce, você desse suas considerações finais, a gente aqui pudesse encerrar esse ciclo aí para fechar essa importante conversa. Eu achei fantástico, né? Primeiro que é uma aula, já vou levar a Fernanda para Transjordano, porque que aula, gente, que aula. Então, obrigada pelo convite, né? Aprendi muito no dia de hoje, né? Olhando por outras perspectivas, né? Acho que a dica que todo mundo falou é controle e disciplina, né? Gostei muito das 4 palavrinhas aqui, né? Porque muitas vezes a gente, né? E eu fiz isso também com os meus filhos, porque toda vez vamos comer isso, vamos almoçar aquilo, vamos, né? E não é porque você tem uma condição que você tem que gastar tudo, né? Eu tenho muito essa consciência com os meus filhos de ensinar que você não precisa comprar tudo.
Então, gente, às vezes a gente tem um clube lá que a gente sempre vai, e aí eu tinha almoço em casa, a moça estava lá fazendo almoço. O almoço ficava lá e a gente almoçava no clube. Eu falei, não, peraí, calma, vamos lá. Vamos colocar alguns limites aqui. Então, são coisas simples que se a gente não faz, né, fica tudo muito solto, você perde o controle. Então, acho que controle e disciplina são duas coisas que eu levei aqui dessa conversa, além das 4 palavrinhas, né? E espero que a caminhoneira tenha gostado. Eu amei. Então, parabéns aí pelo movimento para trazer esse papo aqui. Acho que é de suma importância. Obrigado, nós, pela presença. Isabel? Agradeço de novo, repito, né, a Joyce, uma aula. Fernanda, obrigada. Espero que todas as ouvintes tenham, né, ouvintes, né, quem assiste, né, o videocast, tenham adorado, né, e levado isso, né, para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional e, né, fazer esses planejamentos aí para conseguir, né, pular de fase, como a Fernanda falou, né, sair lá da fase devedor, passar, né, a última fase de investidor é muito importante. Também estou levando as 4 palavrinhas aqui. Eu vou passar para os meus filhos as 4 palavrinhas boa. Também, porque, olha, quando eles não entendem muito, é difícil convencer, né? Mas a gente vai aplicar isso para a vida em casa, viu, Fernanda? Obrigada mais uma vez pelo convite. Fiquei super feliz, é um prazer estar aqui com vocês, e é isso. Eu agradeço demais, né? Agradeço demais a oportunidade de estar aqui contribuindo com a educação financeira do país. É um assunto que mexe comigo, porque eu já estive na fase endividada e a conscientização, né, do caminho me fez chegar na fase investidora. Então, eu não estou falando só de palavras, eu falo com experiência própria mesmo. Agradeço o movimento, né? Agradeço a oportunidade de compor essa mesa, de ouvir histórias que inspiram, histórias que fazem a gente olhar e falar assim, tem jeito, a gente pode, né? A gente pode com o quê? E tudo aqui remete a disciplina e controle, atitude, força de vontade. E nós, mulheres, temos isso de sobra, né? A gente tem um movimento crescente, nós temos muitas mulheres hoje que são chefes de família, que sustentam a casa. Então, é necessário a gente contribuir, a gente que está uma fase a mais, a gente contribuir para que elas possam passar de fase, para que elas possam contribuir com outras, e assim a gente vai fazendo essa grande cadeia, né, de empoderamento mesmo das mulheres, de fazer com que elas cheguem onde que elas quiserem chegar. Então, eu agradeço muito. A gente vai contribuir com o formulário, né? Vamos deixar um recadinho aí para elas, para que elas possam chegar a passar de fase e a ter essa educação financeira como hábito da vida, né? Como uma questão primordial. Eu quero deixar o recado, gente. Se paguem primeiro. Se paguem primeiro. Quando vocês receberem, façam a reserva que é de vocês, porque o caixa é soberano e vai cobrar tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado. Daísa. Bom, eu agradeço demais, gente, a oportunidade. Aprendi muito hoje com as dicas, né? É muito importante isso que ela falou sobre os planos, né? Inclusive, eu passei por isso, não tinha um plano de funerária, não tinha um seguro de vida. Então, hoje são coisas que eu aprendi, que realmente a gente paga, que a gente não quer usar, né? Mas é muito importante ter o recurso, né, de você querer montar ali seu caminhão, os acessórios, é legal, é muito bom, mas se você tem meta, igual eu criei minhas metas, era tirar minha carteira, depois, nesse processo, até ter a minha carteira era ter o meu caminhão. Hoje, do meu caminhão, eu quero, né, mudar, ter um caminhão mais novo, então eu olho, assim, um acessório, uma roda de alumínio,
Eu quero ter, mas não é importante, porque eu quero ter um caminhão mais novo, né? Então, é fundamental você criar projetos, né? E se, como que diz, se qualificar, né? Se manter no mercado, porque é muito difícil, né? Nossa realidade, com valores, né? Com manutenções, com fretes, não é fácil, mas né, as caminhoneiras, né? Os caminhoneiros, as cristais que estão nos assistindo aí, que têm o sonho, né? De ter seu próprio caminhão, não desiste, porque hoje nós temos como exemplo aí uma grande transportadora de cargas e uma grande transportadora de passageiros, né? E é o que nós, como autônomos, mesmo que tenha ali um caminhão, dois, é o que a gente almeja também, né? Então, agradeço muito a oportunidade, obrigada às meninas do movimento, ao Planeta Caminhões aí, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado, que grande prazer também escutar suas histórias, essa contribuição foi muito especial, né? Agradeço em nome do Movimento A Voz Delas, né? As amigas, aos amigos que seguem, né, que seguem o movimento, não deixe, claro, se você ainda não conhece o nosso site, avozdelas.com.br, as mídias sociais, porque aqui nós estamos falando tanto de ônibus quanto de caminhões, né? Então todas as mídias sociais da Mercedes, no Instagram tem a Mercedes Caminhões, Mercedes-Benz Caminhões e a Mercedes-Benz Ônibus também. E se você ainda não faz parte do movimento, na verdade, se você ainda não faz parte de uma área chamada Eu Sou a Voz Delas, que é onde você tem informações diretas, já entre lá no site, se inscreva. E mais uma vez, obrigado a todas vocês aí, foi especial. Adorei participar disso tudo, aprendi muito também, todos nós aprendemos, né? É Movimento A Voz Delas, mas por isso aqui foi uma escola que eu estou saindo aí com muito mais conhecimento e valeu de coração.